Boa noite a todos e a todas. A minha função aqui é falar um pouco sobre o histórico da dívida paulistana, da dívida municipal de São Paulo, que a gente ouve muito na mídia falar que São Paulo tem uma dívida com a União, né, que precisa ser renegociada, que é uma questão que compromete as finanças de São Paulo, mas a gente nunca ouve falar qual é o histórico dessa dívida, né, como ela foi gerada. Então, a ideia aqui é mostrar um pouco como surgiu esse endividamento. Então, eu começo a contar essa história a partir do escândalo dos precatórios, né, que aconteceu na década de 90, 94, 95, até os dias de hoje. Se eu tiver tempo, eu tenho apenas 20 minutos, e são muitas informações. E antes de falar disso, eu gostaria de falar que a dívida pública, basicamente, ela tem três partes, né? Ela tem a questão dos precatórios e seus complementos. Complemento, o que é? Alguém tem direito ao precatório, mas não concorda com o valor. Então, ela pode pleitear na justiça, né, uma correção, certo? Então, isso é um complemento de precatório. Tem a dívida contratual, que quando um governante tem algum projeto, ele pede um financiamento em algum banco, né, de desenvolvimento. Então, essa é a dívida contratual. E tem, né, agora a prefeitura não tem mais, mas até 93, prefeituras e Estado podiam emitir títulos para pagar as contas, né, para honrar os compromissos. Então, essa é a chamada dívida mobiliária, a dívida decorrente de comercialização de títulos públicos. E é aí que eu vou começar a contar essa história, certo? Até... Aqui? Tá. Até 93, podia-se emitir títulos, né, dentro de alguns critérios, para pagar algumas contas da prefeitura. Então, em 93 saiu uma emenda constitucional proibindo, né, tanto a prefeitura como o Estado de emitir títulos. Só havia duas possibilidades. Uma, para rolar dívida mobiliária, né, essa decorrente da comercialização de títulos, para rolar a dívida mobiliária e para pagar precatórios do artigo 33. O que são precatórios do artigo 33? São precatórios que surgiram antes da Constituição de 88. Na Constituição de 88, resolveu-se pagar, né, zerar boa parte dos precatórios antigos em 8 parcelas anuais. E, para isso, né, tanto Estado como município podiam emitir título, né, exclusivamente para pagar títulos precatórios do artigo 33, ou seus complementos também. Certo? Hoje, a cidade de São Paulo ela tem basicamente 9 contratos. Ela não tem mais a dívida mobiliária e ela tem também a questão dos precatórios. Só esse contrato com a União, que é decorrente da dívida mobiliária, corresponde a 90% do endividamento de São Paulo. Tá? E como que aconteceu essa dívida? Né? Em 93, assume a prefeitura Paulo Maluf, né? Secretário de Finanças, Celso Pitta, e o gestor da dívida pública era um funcionário de carreira da prefeitura chamado Wagner Batista Ramos, né? Ele que cuidava da gestão da dívida pública. Então, eles perceberam que, através desse artigo 33, eles podiam emitir títulos, né, e arrecadar dinheiro. A prefeitura, tanto a prefeitura de São Paulo como vários estados do país, né, tiveram dificuldades depois que saiu essa emenda constitucional número 3, que proibia a emissão de títulos, né, assim, para outras finalidades. Então, o que aconteceu? Para pedir a emissão de títulos, tinha que mandar uma documentação para o Senado Federal, com aval do Banco Central, e aí sim, depois, a prefeitura podia emitir títulos para pagar os precatórios, mas só emitir título para pagar precatórios, mas só precatórios do artigo 33, ou seja, antes de 88. O que fez o Wagner Batista Ramos e o Celso Pitta, eles enviaram para o Senado documentos fraudulentos na requisição desses pedidos de títulos, né? Enviaram precatórios em duplicidade. Precatórios em duplicidade significa precatórios que já tinham sido pagos na gestão da prefeita Erundina, né, foram reapresentados. E
os complementos, nem todos os precatórios, quem tinha direito a precatório, pedia o complemento. Então, Wagner Batista Ramos, né, ele criou uma planilha que superestimava os valores dos precatórios e dos complementos. Que na época a inflação era muito descontrolada, a gente tinha um descontrole muito grande na questão da inflação, toda vez que tinha que se corrigir uma dívida antiga, né, era um pandemônio. Então, o Wagner Batista Ramos se aproveitou dessa situação, né, inflou o valor dos precatórios e também pediu autorização para complementos que não tinham sido pedidos. Pra você ter uma ideia, imagine que tinham 5.000 precatórios para ser pagos. Só 1.000 pediram complementos. Eles pediram autorização, enviaram a documentação pedindo autorização para complementos para todos os 5.000, sendo que só uma parte, né, 1.000 tinham pedido. E aí, alguns foram vetados pelo Banco Central, né, os técnicos do Banco Central proibiram, mas mesmo assim, com ingerência política, conseguiu, né, a autorização para emitir títulos, e eles conseguiram uma autorização para emitir 660 milhões de dólares, né, em valores da época, isso em 94, 95, para pagar precatórios. E aí essa é a primeira fraude, né, que isso, tudo que eu estou falando aqui, está nos relatórios da CPI dos precatórios, né. Esse esquema começou aqui na cidade de São Paulo, com Wagner Batista Ramos, e o banco vetou, que era quem dava o suporte para essas operações, e se espalhou pelo país todo. Então, Pernambuco teve esse problema, Santa Catarina, Alagoas, algumas cidades aqui do entorno, usou esse esquema, né? Então, a coisa foi tomando um volume que aí virou o escândalo dos precatórios. E aí abriu-se uma CPI, e a CPI começou a investigar, né, a emissão e comercialização desses títulos. Tá? Na verdade, o título da CPI é CPI dos títulos públicos, mas ficou apelidado como CPI dos precatórios. E aí tem uma segunda irregularidade que a CPI detectou. A comercialização dos títulos, feitas aqui em São Paulo, passou por uma coisa que a CPI chamou de cadeia da felicidade, que era um grupo de corretoras e bancos que se organizavam para fazer negociatas e especular com os títulos da prefeitura. Sempre tinha um banco em cada ponta, e entre eles tinha 3 corretores que se diz que são laranjas e tudo mais, mas que faziam parte do esquema. Além disso, os títulos eram vendidos de maneira direta, o que era irregular, o título tinha que passar por leilão público, e também com deságio muito alto. Isso chamou toda a atenção das pessoas que acompanhavam, houve denúncia, e aí surgiu a CPI dos precatórios. Né? Eu vou mostrar para vocês uma fraude, né? Uma das fraudes que aconteceu, dá para a gente comprovar bonitinho daqui a pouco. Tá? A CPI detectou pelo menos 22 operações suspeitas. Tá? Eu vou mostrar apenas uma delas aqui para vocês, mas existem outras formas de fraudes além dessas que eu vou mostrar. Então, aqui, esse é um trecho do relatório da CPI dos precatórios, em que o Celso Pitta ordena diretamente ao Fundo de Liquidez do Banco do Brasil que vendesse ao banco vetor, né, o banco participante do esquema, 80 milhões em títulos por 70 milhões. Tá? Essa é uma operação feita no mesmo dia. Ele foi alertado que essa era uma operação irregular, mas mesmo assim insistiu. Né? E essa negociação terminou no final da tarde, ela passou pela cadeia da felicidade por mais 3 corretoras, e no final da tarde o Banco Bradesco comprou esses títulos por 73,9 milhões. Tá? Então, aí a gente já pode dizer que a prefeitura teve um prejuízo, porque se tivesse o leilão, esses 73 milhões poderiam entrar direto no cofre da prefeitura e não, né, distribuído entre os elementos da cadeia da felicidade. Olhando assim, a gente pode até desconfiar, mas, né, a CPI quebrou o sigilo bancário, telemático, e descobriu que antes da operação dessa que eu falei para vocês aí, né,
as três corretoras, os dois bancos, de um lado, Banco Vetor, e na outra ponta, o Banco Bradesco, já tinham negociado, né, isso é quebra de sigilo telemático, pegou mensagem, troca de mensagem entre as partes, já negociando a porcentagem de cada um. Então, era uma coisa deliberada, era uma ação deliberada, né, e o Bradesco era um dos bancos, não é o único, no país todo, se não me falha a memória, acho que deu mais de 150 empresas financeiras envolvidas nesse grande escândalo, tá? Mas o Bradesco é um dos protagonistas aí. Aqui foi como aconteceu, né, a cadeia. Né? O Banco do Brasil vendeu por 70 milhões para o Banco Vetor, o Banco Vetor vendeu para o Indusval por 70,6, e assim foi. Né? A JHL e a Paper são duas corretoras intermediárias que faziam parte do esquema. E na CPI, isso consta no relatório da CPI, todas as informações que eu trago aqui são oficiais, eu vou mostrar daqui a pouco extratos de documentos que a gente pegou. Tá? São 4 CPIs relacionadas à dívida de São Paulo. Tá? Essa do precatório e mais 3 aqui na cidade de São Paulo. Fora uma que foi pedida já em 97 na gestão Pita, mas a Câmara de Vereadores, na bancada do Pita, conseguiu barrar essa CPI. Né? E segundo matéria da Folha, nesse mesmo dia, essa bancada foi jantar com o senhor prefeito na época. Né? No mesmo dia que essa bancada vetou a requisição da CPI, o Pita, nessa noite, ofereceu um jantar aos senhores vereadores em agradecimento. Né? E alguns estão por aí, inclusive são candidatos. Né? Tá? Isso é o que diz. Tá, okay. Aí, aqui é um documento da CPI, né, do rastreamento dos títulos do município, dessa operação, né, que a gente extraiu de lá. E aqui é um trecho da ação, isso virou uma ação do Ministério Público, tá? O Ministério Público acionou, várias corretoras e vários bancos foram processados, e aí tem um pedaço do trecho da ação, tem o número ali embaixo, quem quiser pesquisar. E, na verdade, os técnicos do MP calcularam e precificaram os títulos. Nesse dia que foi vendido, os 80 milhões, o preço justo a ser pago era de 79 milhões e alguma coisa. Né? E foi vendido por 73, por 70 diretamente para o Banco Vetor, e depois, no final da tarde, aqui é a cópia do processo, né? E um dos declarantes na CPI falava que só comprava os títulos da prefeitura porque tinha a garantia que, no final da conta, o Bradesco ou um outro banco compraria, porque eles não tinham capital financeiro para bancar essa operação. Essas corretoras, o máximo de patrimônio que elas tinham na época era de 400 mil, e estavam fazendo negociações de 70 milhões. O próprio Banco Vetor, acho que tinha 20 milhões de patrimônio, né, e estavam fazendo. Então, havia, sim, um esquema deliberado antes para especular com esses títulos. Né? Aqui embaixo, ó, tem ali o quanto o MP estimou que era o valor dos títulos. Aí, a dívida, né, foi rolando, sendo rolada. Isso aconteceu na gestão Maluf. Foram feitos alguns leilões, né, depois. Aí o Pita assume a prefeitura, só ele não faz emissão. Ele vive com esse problema, que essa dívida foi sendo rolada. Né? E quem remunerava os títulos era a Selic era o corretor dessa dívida. E nos áureos tempos do Fernando Henrique Cardoso, a gente sabe que essa taxa chegou a 45% ao ano. E tudo isso fez com que essa dívida imobiliária, né, explodisse, né, passasse de 1,5 bilhão no final do governo Erundina, né, isso são dados da tese do professor Odilon Guedes, dados de 97 que ele atualizou, chegando nesses valores em 2000. Isso também foi tirado da CPI, da dívida pública aqui, da Câmara de São Paulo. Tá? Então, o Banco do Brasil tinha 7 bilhões em títulos, o Bradesco, 236, e
o Banespa 3,350. Então, o que acontecia? A prefeitura estava estrangulada, né? Ela não conseguia, ela estava suportando pagar essa dívida, e ela ia quebrar, ou ia acontecer alguma coisa. E o problema ia sobrar para o Banco do Brasil, e para o Banespa também. Então, o governo federal, né, começou em 97, 98, quem estava aqui ontem, a Carmen falou da renegociação da dívida do Estado, começou a renegociar a dívida tanto do Estado como de municípios. E em 98 o PITA faz a primeira intervenção pedindo para renegociar essa dívida, foi negado, porque já se sabia que os títulos não foram usados para pagar precatórios. A CPI detectou, estimou, né, os números são um pouco controvertidos, que apenas 20% de todo o valor, né, emitido para pagar precatórios foi destinado realmente para esse precatório. O restante foi para outras finalidades. Né? Foi para obras, foi para pagar funcionário público, assim vai. O que a gente vê é sempre dinheiro voltando de algum paraíso fiscal, né, das falcatruas do Maluf. Quase todo mês tem algum dinheiro voltando. Né? Então, aqui é o montante final, em 2000, né? Só a dívida mobiliária deu 10 bilhões 691. Então, uma dívida mobiliária de 1,5 em 93, 7 anos depois, né? Ela está praticamente multiplicada por 10, né? E foi assumida pela União, trocou-se títulos da Prefeitura por títulos da União, ou seja, federalizou-se a dívida, certo? Então, a dívida que era um problema só de São Paulo virou um problema nacional também. Então, os termos da renegociação, né? No dia da negociação foi 11,2, porque acrescentou-se alguns outros empréstimos pendentes, alguma operação diária que também estava pendente. E os termos foi esse. O prazo é 30 anos, né? A taxa de juros inicial 6%, certo? Com obrigação de amortizar ao menos 10% do principal em 30 meses, né? E se não amortizasse nada, a taxa de juros ia para 9% e seria recalculada ao início do contrato, seria retroativo, né? E aconteceu isso. Aí já era o governo Marta, já final de 2002, não me falha a memória, e ela não tinha condições de honrar esses 20%, não conseguiu amortizar, e a dívida foi recalculada 9%, só nesse ano, né, de um ano para o outro, isso causou impacto de 5 bilhões no saldo devedor. Tá? A correção é pelo IGPDI, e só pode usar como para pagar a prestação dessa dívida, né, cada mês, todo mês a gente paga essa dívida, 13% da receita líquida real. Né, desconta-se algumas coisas, algumas despesas obrigatórias, pagamento de empréstimos que já estavam contratados, e o que sobrar, calcula-se 13% e paga a prestação. Só que tem um problema. Se esses 13% for menor que o valor da prestação calculada, essa diferença vira uma nova dívida, que é chamada dívida de resíduo, que incide também os mesmos encargos. Tá? Outras imposições, limitar gasto com pessoal, reforma da previdência dos servidores municipais, aumento da alíquota previdenciária, né, quem era servidor naquela época pagava 6%, passou a 11%, limitar gastos com aposentados pensionistas a 12%, pagamento para o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, toda vez que ele emite a guia, ele que é quem recebe esse dinheiro, ele emite a guia, ele ganha a porcentagem sobre o saldo devedor dessa dívida. Tá? Pois é. Aí eu fui ver, né, quais eram os títulos que tinham sido resgatados pelo governo federal. E aí eu vi que o Bradesco, aqueles 80 milhões de títulos vendidos por 70 milhões, que passeou pela cadeia da felicidade, foi resgatado pela União por 236 milhões, 5 anos depois. Um aumento, né, uma lucratividade de 198%, mais ou menos. Aí depende do parâmetro que você pega, se for 79 milhões, mas com certeza foi mais de 190. Tá? E isso virou dívida federal. A dívida mobiliária foi para Brasília mobiliária e voltou para São Paulo como uma dívida contratual. Então, quando você vai falar da dívida pública de São Paulo com a União, só se fala do contrato.
E aí ninguém questiona, porque é um contato feito entre duas partes, tudo mais, um ato perfeito, jurídico, aquela história toda, né, que foi o que o secretário adjunto falou para nós outro dia aí, né, e que ele não tinha interesse de judicializar essa questão. Né? Aqui ó, é aquilo que eu falei para vocês, um exemplo de março de 2007, 13% da receita, ali em cima, né, deixa eu ver se eu acerto esse negocinho aqui, certo? Era os 13%, desconta dívidas que tinham que ser pagas, sobra 137. Só que a prestação é calculada pelo sistema Price, né? Que também é uma ilegalidade porque comporta juros compostos. Essa é uma outra briga nossa. E aí era 182. Como só tinha 137, faltou 44, que virou dívida de resíduo, que está aqui. Ó. Em 2007, março de 2007, aquela dívida de 11 bilhões já estava com um saldo devedor de 21 bilhões e um saldo de resíduo, ou seja, que não tinha sido cumprido, foi incorporado, e totalizando 30 bilhões. Tá? Isso em março de 2007. Aqui também é documento. Aqui são os índices, uma comparação dos índices que corrigem a nossa dívida. Esse vermelho aqui, estratosférico, é o índice que está corrigindo a nossa dívida. IGPDI mais 9%. Tá? Vejam que de 2000 a 2013 é o índice que mais se destaca. E a gente sempre compara, né, com a TJLP, que é a taxa que o BNDES faz empréstimo para os empresários, né, para o setor dito produtivo, o senhor Henrique Batista, aquele povo todo, né, eles pagam 166%, e nós, cidade de São Paulo, sofremos essa agiotagem aqui de 740% acumulado. Tá? Meu tempo aqui é só 2 minutos, e ele fica com esse terrorismo aqui em cima de mim. Tá? Toda apresentação é isso. Juros que nós pagamos aqui, 22 bilhões de juros, né? Amortizações, veja, o tanto que nós pagamos, amortizamos só 3, encargos, que são aquelas taxinhas que eu falei que o Banco do Brasil recebe e alguns acertos, 21, totalizando quase 26 bilhões, tá? Isso aqui em dezembro de 2014, e o saldo em 2014, 62,89 bilhões, tá? Fonte Banco Central. Isso foi o que nós pagamos, certo? Isso é documento da prefeitura, está lá no site da transparência. Esse ano está um pouco bagunçado, porque começou uma história de renegociação, né? Fala-se muito em renegociação. Quem não conhece a história acha uma boa, né, renegociar a dívida de São Paulo. Né? O prefeito alardeia, o Haddad, né, que agora conseguiu renegociar, mas isso não é verdade. Não está sendo concretizados os acordos, tá? Está pagando juízo. O Levi não autorizou, o Mr. Levi, que é oriundo do Bradesco, né? Não autorizou. E do FMI, aluno do Armínio Fraga, e assim vai, o currículo invejável. Não autorizou, e a prefeitura entrou na justiça para pagar as prestações de acordo com o que foi feito na lei de renegociação. Mas renegociar é jogar para debaixo do tapete todas essas falcatruas. É mais um empacotamento, é mais uma dificuldade para a gente questionar esses valores. Por isso que nós, da auditoria, nós somos contra a renegociação. Tá? Quem deve tem que pagar. E tem muita gente devendo. Tá? Obrigado. Consegui finalmente. Espero ter esclarecido um pouco da dúvida. Obrigado.